Fala, investidores ao redor do mundo, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver os aportes que eu fiz essa semana que acabou de terminar e foi, galera, vou ser sincero, um valor até meio que interessante. No total a gente investiu 274 euros, tá? Porque eu tô morando na Europa, o que dá exatamente R$1.713 no momento. E se a gente for somar aos outros 100 euros que a gente investiu semana passada também, até hoje a gente já está investindo esse mês R$2.338. E olhe lá que ainda vai faltar os aportes que eu vou fazer segunda e terça-feira, tá? Antes do mês fechar, para a gente terminar de investir em todos os setores da nossa carteira, tá? Porque aqui eu mostro para vocês cada um deles e é justamente o que a gente vai fazer agora. Como sempre, antes de começar, a gente tem que ter um plano, tá? Qual que é o nosso plano? Eu já mostrei ele várias vezes aqui para você, vou continuar mostrando. Galera, essa é a nossa carteira, tá em italiano, tá? Porque eu também uso essa planilha para alguns alunos meus aqui na Itália. E a nossa carteira está dividida basicamente em 7 setores. A gente investe em todos esses 7 setores? Ainda não. A gente investe em ações americanas, esse é o total que está investido, 1.619 euros, tá? O euro e o dólar tá quase a mesma coisa, o euro um pouquinho mais forte, faz de conta que sejam dólares. Itália, 2.000 euros. ETFs 2.373, eu vou também mostrar os valores para vocês na nossa carteira em real, tá? Porque assim fica mais fácil para você entender o valor do que a gente está falando, mas você tem que começar a se acostumar com um valor de moeda forte, tá? Se você quiser proteger o teu patrimônio e começar a investir lá fora, que seja euro, que seja dólar, você tem que acostumar com esses valores. REITs, que são os fundos imobiliários americanos, 811 euros. Obrigações, tá? Que seria renda fixa, a gente não está investindo, tá? Porque no momento a nossa carteira é 100% renda variável. Criptomoeda, no momento a gente está com 1.584 euros e uma das seções de dividendos da nossa carteira está com 489, porque a outra seção de dividendos são os REITs, tá? Que eles pagam até que bons dividendos, e as ações italianas. Elas sim que são as nossas maiores pagadoras de dividendos. E como você pode ver aqui embaixo, cada setor da nossa carteira eu coloquei uma percentual que é o que eu quero, que é justamente o nosso plano e é como eu vou querer dividir em percentual a nossa carteira. 20% em ações americanas, 20% aqui na Itália, 30% em ETFs, 15% em REITs, 0% em renda fixa, 5% em cripto e 10% de dividendos. Então desse jeito a tua carteira vai estar completamente bem balanceada? Mais ou menos, galera, porque ações americanas, os REITs, a maioria dos ETFs e também das ações de dividendos tem muitos Estados Unidos ali dentro. Então as ações italianas, alguns ETFs, a criptomoeda e algumas ações de dividendos vão rebalancear um pouquinho isso, tá? Mas com certeza a maior percentual da nossa carteira vai ser sempre Estados Unidos. É muito difícil ter uma carteira super bem balanceada excluindo os Estados Unidos, mas a gente tenta fazer o possível, né? Essa daqui é a coluna da percentual ideal e essa é aquela da percentual atual. Então a gente está no momento com 18 e 14% em ações americanas sobre 20%, então a gente pode investir um pouquinho mais em ações americanas. Nas italianas a gente passou a nossa marca, a gente está quase com 3% a mais. Tá beleza, não tem nenhum problema, nossa carteira tá super equilibrada ainda. ETFs 26% sobre 30%, REITs 9% sobre 15%, a gente está bem atrás nos REITs, renda fixa 0%. E aqui está o primeiro problema, né? Criptomoeda 17,75%, nosso objetivo é ter máximo 5% da nossa carteira, mas galera, a gente começou a investir tempo atrás, eles valorizaram, eles não vão sair da minha carteira, eles vão ficar ali para sempre, eu não vou vender para rebalancear ela e estou continuando também a fazer aporte, tá? Então essa percentual provavelmente só vai aumentar, enquanto a gente ultimamente também fez a sessão de ações de dividendos e a gente está com 5,48% sobre um 10% que eu coloquei como meta. Mas antes da gente começar e ver em detalhe cada ativo que a gente comprou essa semana na nossa carteira, se você não me conhece, bem-vindo no meu canal. Eu sou o Bruno e justamente, pessoal, esse é o canal para todos vocês brasileiros que querem começar a aprender a investir no exterior e também para todo mundo que já mora no mundo afora e quer começar a aprender a fazer isso, porque, pessoal, é super importante você ter uma parte dos seus investimentos alocados em uma moeda forte. O importante é você proteger a tua carteira. Se você mora só no Brasil e só investe em ações brasileiras, em fundos imobiliários brasileiros, começa investindo lá fora, nem que seja com só ETF. E isso é para você começar a parar de investir aí no Brasil só focando nos dividendos. Lá fora, as oportunidades de valorização são infinitamente maiores e melhores, tá bom? Lembre-se também que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo é recomendação de compra de ativos ou de investimento. Você tem que estudar bastante, fazer todas as suas pesquisas antes de investir o teu dinheiro. E uma das coisas mais importantes desse vídeo é a tua curtida aqui embaixo, porque eu tô vendo que você não tá deixando curtida,
e você fazendo isso não está me ajudando. Então, por favor, deixa uma curtida aqui no canal. Voltando para os nossos lançamentos, esse mês, muito trabalho, fiquei um pouquinho atrasado com os investimentos. Eu comecei a fazer os aportes dia 15 de setembro e aqui, dia 16, você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lançamentos. E esses lançamentos são todos de ETF, porque aqui na Europa eu invisto através de uma corretora que chama Trade Republic, que ela tem um serviço que se chama plano de acumulação, ou seja, eu todo mês decidi um valor que é de 120 euros e esse valor eu dividi ele em alguns ETFs e todo mês a minha corretora vai investir esse valor automaticamente, porque o valor não é sempre o mesmo. Nesse daqui, por exemplo, eu investi 15, aqui 20, esse 15, esse 10, esse 15, esse 20, esse 25. Botei agora o valor em real para vocês entenderem realmente a quantia que a gente está investindo, ou seja, esses 2.373 euros, na verdade, são 14.836 reais. E esses são todos os ETFs que a gente investiu. Todo mês eu estou investindo aqueles 700 reais em 7 ativos diferentes. Não importa se eles subiram de preço ou se eles caíram. Todo mês eu vou comprar. Por quê? Porque alguns ETFs tendem a subir sempre, como o nosso ETF, o SAWD, que investe no mundo inteiro. Na última semana, aliás, ele está perdendo um 0,42%, mas no último mês ele está ganhando 0,67%. Desde o começo do ano ele está valorizando 0,76%, enquanto se a gente for olhar ele de um ano atrás, ele está valorizando quase 15%. E esse daqui é o valor máximo dele, ou seja, desde 2018 até hoje ele está valorizando 253%. Então dificilmente você vai pegar os momentos onde ele tem uma queda. Então você comprando sempre aos poucos, ao decorrer dos anos, isso vai te ajudar a ter uma grande valorização. De qualquer forma, esse mês o ETF dos semicondutores está indo muito bem, mais 9,08%. Depois a gente também tem um ETF chinês que está fazendo mais 5,16%. O ETF dos REITs, né? Ele investe em REITs ao redor do mundo, os fundos imobiliários, mais 1,14%. E depois, o pior da nossa carteira no momento é o ETF sobre o Reino Unido, tá? As 100 maiores empresas do Reino Unido. Esse é um ETF de distribuição. Aqui na Europa você tem ETFs de acumulação, onde os dividendos são reinvestidos automaticamente, como aquele mundial, ou de semicondutores, ou chinês também. Mas eu tenho alguns ETFs como esse do Reino Unido, onde os dividendos são distribuídos para mim. Ele paga um pouquinho mais de dividendos, então eu uso esses dividendos para investir ou nele ou em alguns outros ativos. E como é que está balanceada a nossa carteira de ETF? Porque antes eu mostrei para vocês os setores totais da minha carteira, mas cada setor dentro dele tem vários ativos, várias ações e eles também têm que estar um pouquinho equilibrados. Mas na minha carteira de ETFs eu quero que o meu maior ETF, a minha maior posição seja o ETF mundial. E justamente a gente está com quase 27%, enquanto a segunda posição é o ETF de semicondutores, que está com 20% da nossa carteira. Eles valorizaram no último período, eles estavam um pouquinho para trás. A nossa posição mundial é muito maior normalmente. Então é assim que você tem que começar a estruturar uma carteira. Primeiro dividir ela em setores e depois em cada setor você tem que definir algumas metas. No caso dos ETFs, um ETF núcleo e os outros que serão os satélites dele. E o outro investimento que a gente fez na nossa carteira esse mês está na seção italiana, tá? Porque as ações italianas, para eu que moro aqui na Itália, são as ações de dividendos, porque dependendo de onde você mora aqui na Europa, o teu país provavelmente vai render muito mais em dividendos para você do que os outros. Os dividendos eles são taxados, então quando você recebe dividendos de outro país, além de você ter a taxa do teu, você também tem a taxa do outro país na fonte. E é por isso que uma técnica de investimento como aquela do Barsi aí no Brasil, aqui na Europa não funciona tão bem. De qualquer forma, vocês podem ver que dia 25 a gente comprou 103 euros de Snam. Ela é uma empresa do setor petrolífero, extração de petróleo, gás e tudo mais. Só que eu tenho que mudar o valor da carteira em euro, porque como esse aplicativo ele puxa automaticamente ativos italianos da minha carteira de investimento, as contas saem um pouquinho errada em reais, tá? Então, ó, tá vendo aqui que se eu mostrar em euro tem menos vermelho do que antes. De qualquer forma, a Snam era uma das menores posições da minha carteira. Esse mês ela estava caindo 5%, eu fiz o aporte e agora ela passou para 2,89%. Mas a nossa carteira de dividendos está quase bem balanceada, né? A maior posição é 16% com a Terna, que será como a Taesa no Brasil, enquanto a nossa menor posição é a Enel com 10%. E voltando aqui para a nossa percentual ideal, ainda falta eu investir, eu vou fazer isso na segunda-feira e na terça-feira, investir 100 euros aqui, 100 dólares nas ações americanas e nos REITs.
E ainda eu fiquei devendo 100 euros para as empresas de dividendo do mês passado, porque eu estava de férias no Brasil, eu não investi, então eu ainda tenho 100 euros para investir aqui, tá? Então, começo da semana que vem, a gente ainda vai investir R$ 1.876. Então, se eu conseguir fazer esse aporte, o valor investido no total do mês vai ser de R$ 4.215, e como a gente já estava perto de chegar na nossa meta de R$ 50 mil investido na nossa carteira no exterior, eu tenho certeza que a gente vai ter conseguido chegar no nosso segundo objetivo, que era esse, e daqui em diante a gente vai começar a focar no próximo objetivo, que vão ser a marca dos R$ 75 mil investidos no exterior. Então, se você chegou até esse ponto do vídeo, por favor, deixa a tua curtida, é muito importante, você vai me ajudar a crescer o canal, e também não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos e acompanhar a evolução da nossa carteira. Qualquer dúvida que você tiver, me escreve aqui no comentário, eu vou responder para vocês. Se você precisar de ajuda para entender como funciona o mercado lá fora, eu tô aqui justamente para ajudar você, tá bom? Galera, como sempre, eu espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você de qualquer forma. A gente se vê na próxima, rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Mais uma vez, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo. Peace!